Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no segundo texto mais lido da Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Vamos ler esse salmo. Apesar de que acho que todo mundo sabe de cor, né? Mas vamos ler. Salmo 91, são 16 versos, diz assim, o texto sagrado: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 4. Cobrir-te-á com as suas asas e sobre as suas... cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Os crentes gostam dessa aí. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, e para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Diga comigo, aleluia! Como eu disse para os irmãos, esse é o segundo texto mais lido das Escrituras Sagradas, perdendo apenas para o Salmo 23. O Salmo 23 é o mais lido e o segundo mais lido é o Salmo 91. Em segundo lugar, eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia, ou qualquer parte da Bíblia, não pode ser usado como um amuleto, porque na verdade, muitas pessoas, infelizmente, irmãos, usa o Salmo 91 como um amuleto, e o Salmo 91 não é um amuleto para espantar demônios, para espantar o mal, não é? A palavra de Deus, ela precisa ser vivificada no nosso coração. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você tem que ter uma revelação da palavra. A palavra por si só, colocada num canto da sua casa, não expulsa demônio, não expulsa o mal. O que expulsa é a palavra, esse Salmo 91, crido por você, vivido dentro de você, vivificado em você, pelo Senhor da própria palavra, pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Algum tempo atrás eu estava no Rio de Janeiro, eu fui pregar num congresso e o pastor pegou um dos seus obreiros lá, para ficar me levando do hotel para a reunião, da reunião para o hotel, e sábado à tarde nós tivemos um tempo de folga. Ele disse: pastor, o senhor quer ir a alguns lugares do Rio, conhecer o Rio de Janeiro? Eu falei: pode ser. E nós saímos e ele me levou, no primeiro lugar que ele me levou era um lugar muito perigoso. E quando ele estacionou ali, ele disse: pastor, esse lugar aqui é muito perigoso, mas eu tenho uma estratégia que não falha. E ele levou a mão atrás, assim, numa sacola, tirou a Bíblia, uma Bíblia bem grande assim, abriu no Salmo 91 e colocou no painel do carro. Ele disse: pastor, aqui no Rio de Janeiro, os malas, quando vê a Bíblia, eles não entram, eles não quebram, não roubam o carro, porque eles olham e dizem: esse aqui é Bíblia, não pode, porque se roubar crente não é legal, né? Então ele acreditava naquilo, e ele deixou a Bíblia lá, né? E nós saímos para fazer uma série de coisas. Quando nós chegamos, o carro estava intacto, nada tinha mexido. Ele disse: viu, pastor, como funciona? Eu falei: ela pode funcionar melhor se ela estiver viva dentro de você. Né? Alguns cristãos usam o Salmo 91 como um amuleto, irmãos, né? Eu fui evangelizar um fazendeiro muito rico lá na minha cidade, onde eu nasci, e aquele homem, já
velho e com muitos problemas de saúde, e a sua família convertida, a sua família queria muito que ele encontrasse o Senhor, e eu fui lá na casa daquele homem fazer uma oração com ele, dar uma palavra para ele. Quando eu cheguei lá, ele tinha pegado a árvore mais bonita da fazenda dele, ele cortou aquele tronco, e ele fez um altar, irmãos, e comprou uma Bíblia bonita. Ele comprou essa Bíblia em Roma, uma Bíblia grande, não é? E ele colocou aquela Bíblia em cima daquele altar, aberta no Salmo 91, e ele diz: todos os dias eu leio o Salmo 91, quando eu virei a página, as de baixo estava branquinha, a do 91 estava toda amarela. Aquilo era apenas um amuleto, aquilo era apenas uma tentativa de que algo acontecesse, simplesmente porque a Bíblia estava aberta no Salmo 91, eu conheço cristãos que acreditam nisso, eu conheço crentes que fazem isso, não é? E crê que pode acontecer alguma coisa. Esse salmo, ele é muito rico, irmãos. O tema desse salmo é duas coisas que o ser humano está buscando o tempo todo. Esse salmo tem como tema segurança e paz. Esse é o tema do Salmo 91. Segurança e paz. É tudo que a humanidade está procurando. É tudo que nós queremos. Estar seguros, estar em paz. Sim ou não, irmãos? Agora, é possível, pastor? O Salmo 91 pode se cumprir na minha vida? O Salmo 91 pode ser uma realidade na minha vida? Ou ele é apenas para ser contemplado? Ou ele é apenas para olhar para ele e sonhar com essas coisas? Ou ele é apenas para olhar para ele, fazer uma confissão, mas não ver o Salmo 91 na prática na minha vida? Eu quero dizer para os irmãos que esses mais de 30 anos de caminhadas com o Senhor, o Salmo 91 já se cumpriu na minha vida várias vezes. E eu te digo, sem medo de ser feliz, que por várias vezes o Salmo 91 também se cumpriu na sua vida. É porque às vezes a gente não percebe, às vezes você não sabe o quanto Deus está agindo na sua vida dentro do Salmo 91. Quem escreveu esse salmo? Há duas ideias. Alguns teólogos acham que esse salmo foi escrito por Moisés, quando ele ficou os seus 40 anos no deserto. Outra turma de teólogos acha que esse salmo foi escrito por um sacerdote judeu, após o exílio. Eu sou mais tendencioso a crer nessa segunda parte, que esse salmo foi escrito por um sacerdote judeu, depois do exílio, para fortalecer a fé dos fiéis, para fortalecer a fé dos irmãos. Agora, queridos, quando nós oramos, ou quando nós lemos o Salmo 91, porque você pode tanto ler, como orar os salmos são orações, os salmos são poesia, mas se você não ter a revelação do salmo, ele vai ser apenas uma poesia bonita, uma citação legal. Mas se você crer no salmo, e se você orar o salmo, e se você ter a revelação do salmo, eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus, que esse salmo pode sim acontecer e deve acontecer na sua vida. Quantos podem dizer amém? Primeiro nós precisamos entender e tentar procurar aonde é esse esconderijo. Quando você estuda o Velho Testamento, você percebe que para os judeus, esse esconderijo era o templo físico. O templo representava para os judeus um lugar de segurança. Eles entendiam que o esconderijo do Altíssimo era uma construção, um prédio, o templo, onde eles se reuniam. Você se lembra da mulher samaritana, quando ela está confusa a respeito da adoração, ela pergunta para Jesus, diz: aonde? Aonde está o esconderijo? Onde está esse Deus para me adorar? Ele está no templo ou está no monte? Os judeus tinham essa ideia, de que esse esconderijo era o templo. O templo era um símbolo de proteção para os judeus, de proteção divina. Eles olhavam para o templo e diziam: aí está o esconderijo do Altíssimo. Nesse lugar é o meu lugar de proteção. No Salmo 23, o verso 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa era a ideia.
O templo é o lugar de segurança, o templo é o esconderijo do Altíssimo, o templo era onde eu poderia estar debaixo das asas do Senhor. Esse entendimento era muito forte em todo o Velho Testamento. Por exemplo, Isaías, ele teve a sua vida transformada numa experiência no templo, porque Isaías ele ia ao templo constantemente, com a sua família, todos os dias, toda semana, melhor, ele estava ali no templo adorando, e é no templo que ele tem uma experiência. Diz que naquele lugar, de repente ele tem uma visão. Eu não sei se foi uma visão onde ele viu claramente o trono com as suas vistas físicas, ou se ele viu aquilo no seu espírito. Sei que foi um êxtase. Ele tem uma visão do trono de Deus, e ele entende que ali é o esconderijo do Altíssimo, e ali ele vê a beleza do Altíssimo, ali ele vê o poder do Altíssimo, ali ele é transformado, porque até então ele está acusando os seus amigos, os seus parentes, a sua nação de pecado, mas quando ele vê a glória de Deus, ele diz assim: ai de mim, porque eu sou um homem pecador, eu tenho lábios impuros. E Deus ali naquele momento com Isaías, Deus decide fazer uma obra naquele homem, e uma obra tão espetacular, que aquele homem se torna o primeiro missionário messiânico. Deus cura a boca dele. A presença de Deus, irmãos, o lugar onde o Altíssimo habita, em primeiro lugar, é lugar de arrependimento de pecado. Nós precisamos entender que o Salmo 91, irmãos, todo o segredo dele está no verso 1 e no verso 2. Quando Isaías vê a beleza de Deus, ele tem um choque. Esse é o Altíssimo, esse é o Todo-Poderoso. Nós acostumamos com uma vida cristã, onde nós não temos a percepção do poder desse Deus, onde nós não temos a percepção da glória desse Deus, da majestade desse Deus. Isaías ficou chocado. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que mexer com a gente. Essa palavra tem que ser viva, a ponto de, algum momento, você ali com a Bíblia, você ficar espantado, onde a palavra, ela tem uma luz, onde ela flui, onde ela chama você, chama o seu pecado, te confronta, e você diz: meu Deus, eu sou assim, eu sou desse jeito, na verdade eu estou acusando um povo, mas eu sou pior do que eles. E Deus, por sua misericórdia e graça, vem e cura a boca de Isaías. No Velho Testamento, o homem está à procura do templo para encontrar o Senhor do esconderijo. Mas no Novo Testamento, muda-se completamente. No Velho Testamento é um povo procurando o lugar da habitação dele, mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento é ele procurando um povo para habitar. Muda-se a realidade. No Velho Testamento está todo mundo caçando. Onde está o esconderijo? Está no templo. Hoje não. Hoje não está mais no templo. Hoje ele está disponível para todo aquele que abre o seu coração. Hoje ele entra na vida de todo aquele que se abre para ele. Deus está disponível. Deus está pronto. Se você chamá-lo, se você invocá-lo, ele virá e fará morada em você. Porque ele quer agora que você o conheça diferente do templo. Atos capítulo 7, verso 48 diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Deus mudou agora. Não é no templo que você vai encontrar ele. Glória a Deus pelos momentos que você tem aqui com Deus. Quantos viram a glória de Deus nesse louvor? Diga amém. Glória a Deus pelos seus encontros com o Senhor aqui, irmãos. Mas eu quero te dizer que a relação agora mudou. Não é você dentro de um templo, é Deus dentro de você. Vou repetir para esse glória a Deus sair melhor. Eu quero dizer para você que a relação mudou. Não é você dentro de um templo, é Deus dentro de você. Quantos podem dar glória a Deus? Não, não é. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, muitos cristãos fanáticos, cristãos enganados. Eu me lembro quando o Edir Macedo fez aquele templo em São Paulo. E o repórter estava na porta
no dia da inauguração, entrevistando as pessoas, e as pessoas diziam assim: quando você entra lá dentro, que você vê aquelas paredes, você sente a presença. Quando você olha para tudo aquilo, para os objetos, né, você fica cheio, você sente. Estão no Velho Testamento, irmãos. São crentes emocionais. São pessoas que dependem de um templo para tocar em Deus. Amados, Deus está disponível para você 24 horas do seu templo. Deus está disponível para você na hora que você acorda até a hora que você dorme. E durante o tempo que você dorme, os anjos trabalham a seu respeito. Ele está disponível, mas nós esperamos domingo para o templo. Muitos de nós estamos igual aos cristãos do Velho Testamento, amado. A maioria dos cristãos hoje, eles se relacionam com Deus exatamente como está no Velho Testamento. Só ora no templo, só adora no templo, só oferta no templo, só dá glória a Deus no templo, fica esperando a quarta e o domingo. Mas eu quero te dizer, amado, o que o Salmo 91 nos revela, é um Deus que quer ter comunhão íntima com a gente. Ele vai dizer, ele diz lá no Salmo, que essa pessoa que clamou por Ele, conhece Ele. Se você de fato conhece a Deus, amados, o templo é necessário, porque a Bíblia diz que nós devemos nos reunir. A Bíblia chama isso aqui de assembleia, a reunião dos santos. Eu estava descendo o meu carro ali no estacionamento, o irmão olhou para mim e falou: ô pastor, vai pregar na Assembleia de Deus? Por causa do meu terno, né? Falei: hoje eu vou pregar na Assembleia dos Filhos de Deus, porque isso aqui é uma assembleia, uma reunião dos filhos de Deus. Sim, vou pregar na Assembleia dos Filhos de Deus, que se reúne na casa de adoração. Mas nós não podemos ficar limitados ao templo. Precisamos aprender essa comunhão diária com esse Deus presente em nós, disponível para nós. Onde o salmista diz: Ele me invocará, aonde? Em qualquer lugar, em cima da árvore, no chão, no carro, no quarto, no banheiro, no trono branco. Está disponível. Ele me invocará. Qualquer lugar que você estiver, invoque a Deus. Outro dia eu invoquei um pouco alto, estava na fila para fazer um depósito para minha esposa da caixa não, desse negócio, como é que chama? Lotérica. Estava na fila e Deus começou a ministrar a mim. Irmãos, quando eu percebi, eu soltei. Eu disse: glória a Deus, Senhor. E a mulher olhou para mim, eu falei: glória a Deus, vamos lá, toca o barco, segue a fila. Há momentos, Ele me invocará. Quem anda comigo vai perceber que eu estou sempre invocando a Deus, porque foi me dada essa condição, essa relação com Ele. Eu posso clamar por Ele a hora que eu quiser, quando eu quiser, aonde estiver, e Ele está disponível, porque o verso diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A casa agora é você, queridos. Você agora que é o santuário. Se alguém perguntar para você assim: aonde eu encontro esse Deus para invocar? Aonde eu encontro esse esconderijo? Você vai dizer: aqui eu sou o esconderijo, eu sou a casa, eu posso te ajudar, porque Ele está em mim, eu o conheço, eu sei quem Ele é, porque eu sou a casa dEle. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Está um pouco relacionado com o que está acontecendo nessa cidade esse final de semana. Que ligação há entre o santuário de Deus, você? Porque no outro verso diz que você é o santuário. Então agora ele está fazendo uma pergunta: que ligação há entre o santuário de Deus, que é você, e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Creia, pelo amor de Deus, somos santuário do Deus vivente. Não é um Deus morto, não é um ídolo, não é alguém que você invoca e ele continua mudo, não é alguém que você invoca e ele não pode tirar o braço dele aqui porque está colado com gesso, não é um Deus morto, não, é o santuário do Deus vivo.
A gente esquece dessas coisas. Parece que não sei o que acontece, uma amnésia. E a gente começa a ver uma vida cristã medíocre. E começamos a achar que o Salmo 91 está longe, porque ele também está longe, porque a religião te ensina que ele está longe. Mas eu estou aqui essa noite em nome de Jesus para te dizer em primeiro lugar que o Salmo 91 é possível e que ele não está longe. Ele está dizendo: me invoca que eu te respondo, me procure que você vai achar. Vamos ler o texto de novo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Posso ouvir um aleluia da sua boca? Por favor, em nome de Jesus. Eu habitarei neles. O lugar de habitação mudou. Não remete agora a prédio. Eu não olho mais para a estrutura. Eu olho para mim. Porque Ele agora decidiu morar dentro de mim. Para uma relação. Para um relacionamento. Não só isso. Mais do que isso, Ele diz: eu vou andar com esse povo. Não é só que Ele vai habitar em você, Ele vai andar com você. Isso faz toda a diferença. Quando a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, nós lemos na nossa Bíblia, dá a impressão seguinte, que Deus andava e Enoque andava também. Mas se você estudar o texto no original hebraico, não é isso que está escrito lá. Está escrito o seguinte: aonde Enoque ia, Deus ia atrás, Deus ia com ele. É exatamente esse sentido que está lá no original. Enoque ia e Deus ia também. Ele escolheu um povo que é você. Ele mudou agora a habitação. Você é a habitação. E Ele está com você para onde você for. Muito mais do que isso. Olha o final do verso. Ele diz assim: serei o seu Deus. Nós precisamos dessa experiência, irmãos. Nós estamos vivendo um cristianismo muito medíocre. Me desculpe falar. Nós estamos vivendo uma vida muito religiosa. Nós estamos perdendo na comunhão. Essa comunhão íntima, diária, constante. Quem viaja comigo às vezes acha que eu sou doido. Tem hora que até eu acho que eu sou doido. Mas eu aprendi a falar com Ele a todo tempo, a invocá-lo, a clamar, me arrepender. Outro dia Deus me pegou, irmãos, porque Deus sempre me pega. Se Ele não te pega, tem alguma coisa errada, porque você é filho. E ontem, essa semana, estávamos jantando com um casal aqui da igreja, e eu estava contando para ele quantas surras eu levei do meu pai. Irmãos, eu apanhava tanto que a noite que meu pai não batia, eu deitava e dizia: está faltando alguma coisa. Aí meu pai chegava na porta: oi? Era a surra do dia, né? Então Deus me pega de vez em quando. Outro dia eu estou dirigindo, Deus me pega num pecado tão oculto. Porque há algumas coisas na nossa vida, está tão escondida, está naquelas gavetas mais enclausuladas, mais escondidas da nossa alma. Consciente ou não, você não quer pôr para fora, mas chega uma hora que a luz de Deus bate. Não dá para andar com Ele de qualquer jeito. Ele nos confronta para o bem. Ele nos confronta porque somos filhos. E o autor de Hebreus diz: quem é filho é corrigido por pai. Que pai que não corrige o filho? Então Ele nos escolheu para habitar em nós. Mais do que isso, Ele nos escolheu para andar com a gente. Ele nos escolheu também para ser o nosso Deus. Eu vejo muitos crentes bater no peito e dizer assim: eu converti. Eu procurei a Deus. Eu fui atrás de Deus. Você está enganado. Deus é que foi atrás de você. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele decidiu escolher você. Falou: vai ser a minha casa, Ele vai ser o meu templo, eu vou habitar nele, eu vou andar com Ele, eu vou ensinar Ele quem eu sou, o meu poder, a minha vida. E eu vou chamar eles de meu povo. Você pode dar um glória a Deus? A sua pátria não é o Brasil em primeiro plano, a sua pátria é celestial. Nós somos um povo de Deus. Isso faz toda a diferença. Dá para andar de cabeça erguida sem ser orgulhoso, amados. Vou repetir isso. Dá para andar de cabeça erguida sem ser orgulhoso. Entendendo que nós somos a habitação de Deus, que Ele está em nós, Ele está nos ensinando a dia, que Ele está nos corrigindo.
mas que Ele está também dizendo a todos: esse é meu. A palavra de Deus diz que o servo de Deus, o ungido do Senhor, ninguém toca. Ele é guardado pelo poder de Deus. Ele é guardado pelo Senhor. Quem entende isso até aqui, dá glória a Deus. O Salmo 91, irmãos, é a prova que Deus nos ama. O Salmo 91 é a prova de que Deus, como nosso Pai, Ele é amoroso, onipotente, cuidadoso. Porque quando você lê esse Salmo, você sente assim meio super-homem. Quando você pensa nesse Salmo se cumprindo na sua vida, você fica assim um pouco meio super-homem. Mas quem é de fato super na sua vida é Deus. Mas eu olho para esse Salmo, irmãos, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus me conduzindo em vitória. Não essa vitória clamada pelos crentes aí, que virou jargão na boca dos pastores. Hoje é a noite da sua vitória, hoje é a sua vitória. Agora tem até uma música, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, né? Sabe, se fala muito de vitória, mas não sabe o que é vitória. Vitória é você não desistir de servir a Deus. Vitória é você não desistir da caminhada. Vitória é você não desistir quando nada está funcionando, irmãos. Porque existem dias da nossa vida que parece que o Salmo 91 foi embora. Você tem dificuldade até de achar ele na Bíblia. Está no Salmo, viu? Mas eu não desisto. Eu continuo. Amém, amados? Eu não olhei a hora. Escute o que eu vou te falar. Tudo o que está escrito, do verso 3 até o verso 16, todas essas promessas aí, elas são totalmente dependentes do verso 1 e do verso 2. Se você não entender o verso 1 e o verso 2, esquece o restante, amados. Não adianta você espernear, não adianta você clamar, não adianta você se desesperar, se você não entender no seu espírito o verso 1 e o verso 2. No verso 2 ele diz assim: Deus meu em quem eu confio. Olhe para mim em nome de Jesus. Você confia mesmo nesse Deus que você está confessando, mesmo quando nada funciona? Essa semana eu estava dando mais uma lida na vida de Paulo. Paulo é um exemplo de quem confia. No auge do ministério de Paulo, aparece uma coisa chamada espinho na carne. Paulo pediu a Deus para curá-lo, e Deus não curou. Você confia só quando Deus faz o que você quer, quando Deus responde a sua oração, ou você confia mesmo quando Deus não faz o que você quer? Porque Deus não curou Paulo, o apóstolo Paulo, que estava à disposição de Deus 24 horas, que abriu mão de casamento, essa coisa tão boa que é casamento, abriu mão de ter família, essa coisa tão boa é ter filho, abriu mão de ter neto, abriu mão de tudo, de casa, de patrimônio, abriu mão de tudo, ele zerou para servir esse Deus, esse homem tão ungido, tão santo, tão comprometido com a obra de Deus, ora para Deus tirar um espinho na carne, que eu particularmente creio que era um demônio que vivia lutando contra o seu ministério, porque no verso de baixo ele fala que era o mensageiro de Satanás, e o mensageiro de Satanás são os demônios. Então eu creio que era um demônio que estava ali o tempo todo ali na vida de Paulo. Paulo clama a Deus, e Paulo pede para Deus tirar aquele espinho. Deus não tira. Mas Paulo não desiste da caminhada. Mas Paulo não parou, irmãos. Ele não interrompeu ali e nem questionou. Ele seguiu em frente. Ele continuou o seu ministério. Ele continuou fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. É importante, irmãos, você entender que nenhuma circunstância, nenhum mal pode vencer o verdadeiro servo de Deus. Quantos servos e servas nós temos aqui essa noite, dão glória a Deus. Mas é importante você saber também que as lutas e as dificuldades da vida, muitas vezes, Deus não responde dentro do que você quer, dentro do que você pediu. Deus não tem uma concessão com você.
de fazer exatamente como você pediu ou como você orou. Deus é Senhor, Ele sabe tudo da sua vida, Ele sabe a hora de acontecer cada coisa na sua vida. Quantos creem aqui da glória a Deus? Olhe para a sua Bíblia agora no verso 1. Ele diz: o que habita. Diga bem forte comigo: o que habita. Essa palavra habitar aí no original hebraico, preste atenção, vou te dar o significado dessa palavra habitar no original hebraico. É sentar-se, permanecer, fixar residência. Fixe a sua residência aos pés do Senhor. Foi isso que Maria fez. A Bíblia diz que Maria quedava-se aos pés do Senhor. Ela sentou-se aos pés do Senhor. Vou repetir: assentar-se, permanecer, fixar residência, fazer valer os seus direitos. Essa é a parte que os crentes gostam, né? Fazer valer os seus direitos, resistir a invasões, tomar posse do lugar. Isso é habitar. É você armar uma tenda na presença de Deus todos os dias. Moisés tinha uma tenda que ele chamou de tenda da congregação. É isso aqui, ó. O que Moisés colocou no deserto em primeiro lugar foi isso aqui, ó. Uma tenda onde todos se reuniam, e Moisés chama de congregação. Onde o povo de Deus se reúne para congregar, para adorar o Senhor, para ouvir a palavra, a Torá. Mas Moisés tinha uma outra tenda, que era chamada a tenda da revelação. Amados, glória a Deus pela tenda da comunhão, glória a Deus pela congregação. Mas se você de fato quer ver o Salmo 91 fluindo na sua vida, é necessário você estabelecer, é necessário você fixar uma residência diante desse Altíssimo, desse Poderoso. É necessário você se esconder todos os dias naquele lugar onde está você e Deus, aquela tenda, aquele lugar que você escolheu para estar com o Senhor. Hoje eu passei o dia orando. Não era porque eu ia pregar não, foi porque essa oportunidade que eu tive. Minha família toda saiu, eu fiquei só em casa. E eu passei a manhã toda orando. Eu passei toda a manhã lendo. E eu li o Salmo 91 várias vezes. E eu não tinha atentado para a importância da palavra habitar. Eu preciso sentar aos pés do Senhor. Eu preciso permanecer. Quantos não permanecem, irmãos? Gente que quer ver o Salmo 91 acontecer na sua vida, mas ele não fixa uma residência todo dia na presença de Deus. Amados, nem que seja por 10 minutos, nem que seja por 15, mas fixe um lugar, estabeleça um lugar, procure um lugar, para você habitar ali, dizer: Deus, eu estou aqui, eu e o Senhor, eu vim aqui para estar debaixo das tuas asas, eu vim aqui para um tempo com o Senhor, eu quero fixar um lugar onde eu ouço o Senhor todos os dias, e onde o Senhor possa falar o meu coração, porque eu preciso abrir um parênteses aqui e te dizer o seguinte: existem coisas que Deus nunca vai falar para você nesse púlpito. Existem coisas que Deus nunca vai te ensinar desse púlpito, porque Deus é o seu Pai, Ele tem prazer em conversar com você, Ele ama você, e existem coisas que Deus quer falar diretamente com você, Ele e você. Aquele que habita, aquele que escolheu um lugar, aquele que está lá todos os dias, aquele que entendeu a importância da comunhão, aquele que entendeu que eu tenho que ser como Maria, eu preciso estar aos pés dele, apesar de tanta coisa para fazer, mas é preciso separar um tempo. A minha esposa é mais disciplinada do que eu, e ela faz um devocional de manhã, logo quando ela levanta. O meu devocional é meio bagunçado, mas eu passo o tempo todo, irmão, orando, buscando o Senhor o dia inteiro, ligado, querendo falar com Ele, falando com Ele em todo tempo, lendo. É diferente, mas eu tenho o lugar da minha habitação, e você precisa do seu lugar, da sua habitação. Essa palavra esconderijo que está aí, do verso 1 no hebraico, significa cobertura. Isso explica a sombra do Todo-Poderoso. Esconderijo é uma sombra, é um lugar, a sombra do Todo-Poderoso, um lugar onde eu estou protegido. Deixa eu falar com você rapidamente sobre 4 coisas que Deus é na vida daqueles que se escondem na sua presença. 4 coisas que Deus é na vida de quem se esconde na sua presença. Número 1, Deus é refúgio. Refúgio é para momentos de perigo.
nós recebemos uma família de refugiados em Goiânia. E quando a gente conversava com aquela família, o que você percebia? Sofrimento, separação da família, dor. Ele estava vivendo em outro país, não conhecia a língua, não comunicava com ninguém, não sabia o que estava acontecendo. Você via naquela pessoa sofrimento. Irmãos, quantas vezes nós enfrentamos sofrimentos na vida cristã, mas não entendemos a importância do refúgio, não entendemos a importância de estar na presença de Deus, porque lá na presença dEle, eu estou guardado. Na presença dEle não vai me faltar nada. Posso ouvir um glória a Deus? No Salmo 46, verso 1, o salmista diz assim: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Diga comigo, socorro. Todo mundo que não falar não vai jantar. Socorro bem presente nas tribulações. Aqui essa noite tem gente angustiada. Eu estou ajudando uma família que está passando por angústias profundas. Enfermidades emocionais, puramente emocionais. Enfermidades físicas que é decorrente do estado emocional. Estou ajudando essa família, tem aí pelo menos 2 meses mais assim, afetivo. É impressionante a angústia deles, irmão. E nós batendo na mesma tecla. Tem um lugar, existe um refúgio. No momento de sofrimento existe um lugar onde você pode se esconder. O Salmo 91. Os judeus convertidos no Novo Testamento, eles ligam o Salmo 91 com Mateus, eu esqueci, onde Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas. Jesus diz: quantas vezes eu quis trazer vocês para debaixo das minhas asas, quantas vezes eu quis colocar vocês como a galinha junto aos pintinhos. Quantas vezes eu quis, mas eu preciso te dizer, em nome de Jesus, Deus continua querendo. O problema é que muitas vezes a gente sofre, mas não vai. Somos rebeldes, somos duros de coração. Não vamos lá para a sombra dEle. Não paramos tudo, não arrebentamos com qualquer agenda para ir lá para debaixo dEle e dizer: Senhor, está doendo. Eu tenho uma pregação que o título dela é "Está doendo". Segundo lugar, ele é uma fortaleza. Em 2003 eu tive o privilégio no Nepal. Eu fui no monte mais alto do mundo, do Everest. Eu peguei um carro, subi alguns quilômetros, depois o carro não sobe mais. Eu desci do carro com uma bota especial, uma roupa, e subi alguns metros do Everest. Até onde dá para ir, que aí você vai tá tendo, a respiração vai ficando difícil. Aí eu parei, irmãos, e eu olhei para cima, aquele negócio, meu Deus, sabe o que é aquilo? É uma fortaleza. Eu era um cisco, eu era um grãozinho de açúcar, diante daquele monte. Naquele momento o Salmo 91 vem, ele é essa fortaleza. E eu sou esse grãozinho insignificante, mas essa fortaleza está à disposição do grão. Sabe, outra vez eu estou na Tanzânia, dormindo na casa do pastor Osnei, e quando eu abri a janela, do lado, está o 3º monte mais alto do mundo, o Kilimanjaro. Aí você olha para aquela montanha, aquele negócio espetacular, aquilo é uma fortaleza. No Velho Testamento, as cidades que corriam risco, eles criavam grandes muralhas enormes, aquilo era chamado de fortaleza. Deus, Ele é uma fortaleza na sua vida, amados. Por mais que você pense que você está desprotegido, há uma fortaleza cobrindo você. Quantos creem, diga amém. Terceiro lugar, Deus é verdadeiro e fiel. Veja como Ele é fiel. Ele me invocará e eu lhe responderei. É recíproco. Deus é mais do que fiel, mais do que verdadeiro. Ele é recíproco.
Agora eu estava dizendo que Deus não responde de forma automática, que eu não tenho uma concessão com você para responder exatamente como você ora, mas agora eu estou dizendo de outra coisa. Eu estou dizendo que Deus é acessível, Deus é disponível, Ele está pronto, Ele é mais do que fiel e verdadeiro, Ele é recíproco, Ele entende a sua dor, Ele entende você, Ele sabe do que você está passando. Engana você, que pensa que Deus não sabe e que não sente as suas dores. Você está enganado, amados. Deus conhece as suas entranhas, Ele sabe do que você está passando, e Ele se coloca do lado e diz: meu filho, estou aqui, clama-me e eu te responderei. Quantos creem, diga amém. Em quarto lugar, Ele é confiável. Ei, aonde você está colocando as suas expectativas? A gente precisa ler esse salmo toda semana, amados. A gente perder a perspectiva do homem. Parar de confiar em coisas que não faz sentido. Os crentes hoje confiam em coisas que não faz sentido, irmão. Porque não aprenderam que o seu Deus é totalmente confiável. Posso ouvir um glória a Deus? O seu Deus é totalmente confiável. Um dia minha filha estava ouvindo sobre o perigo de pregar o evangelho na Índia. E na véspera de uma viagem minha para a Índia, no estado de Bihar, onde existe mais perseguição aos cristãos, a minha filha fez a seguinte pergunta para mim, a gente almoçando um lanche junto. Ela disse: pai, o senhor vai mesmo? O senhor está recebendo as notícias? O senhor está sabendo o que está acontecendo? Eu disse: eu vou, porque o meu Deus é confiável. Eu estou aqui em nome de Jesus essa noite para te dizer que o seu Deus é confiável. Agora, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 27. Salmo 27, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Se possível, faça algumas anotações aí. Se você tem o hábito de riscar a Bíblia, eu tenho. Salmo 27, verso 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Não só pede, vai buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos ler mais uma vez? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Por que o salmista fez essa oração? Você já fez essa pergunta? Por que o salmista orou assim? Porque o salmista, ele entendia melhor do que nós, irmãos, da importância de estar debaixo do esconderijo. O salmista entendia a importância de estar debaixo das asas do Senhor. Ele entendia a importância de estar na casa do Senhor, de estar debaixo dessa proteção. Então ele disse: Senhor, eu não quero perder isso. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um cristianismo onde os cristãos têm tudo que os cristãos do Velho Testamento não tinham. Nós estamos vivendo um cristianismo que nós temos toda uma facilidade para servir a Deus que os irmãos do Velho Testamento não tinham. Mas por que nós não usamos disso? Porque nós somos carentes de entendimento. Nós somos carentes de revelação, irmãos. Infelizmente, essa geração tem muita informação e pouca revelação. Você precisa separar informação de revelação. Tem gente que estuda muito, irmãos, e tem pouca revelação. Tem gente que estuda pouco, mas tem muita revelação. Porque o que vai de fato levar você para buscar a Deus, o que vai de fato levar você para estar nesse esconderijo, nesse lugar onde você tem toda a vitória do Salmo 91, é o entendimento que você precisa. É o entendimento que você necessita desse lugar. Porque esse lugar é bom, esse lugar é delicioso. Esse é o lugar que de fato eu tenho a minha vitória. Então eu preciso buscá-lo todo o tempo. Quem entende da glória a Deus? Quem recebe essa palavra da glória a Deus? No verso 3 ele diz que Deus livra você do laço do passarinheiro, das armadilhas dos ímpios, das armadilhas dos homens maus, das armadilhas dos demônios. O apóstolo Paulo diz que nessa vida nós estamos correndo risco todo o tempo. A Bíblia diz que se a nossa vida não for dedicada toda ao Senhor,
você pode ter uma morte prematura, porque há risco, o ímpio armando armadilha para você. Esse mundo é um mundo perverso, irmãos. Quanto há de perversidade nesse mundo de hoje. As pessoas, elas são traidoras, as pessoas são más, elas armam armadilhas, elas tentam te prejudicar, elas querem dar o calote em você. São as armadilhas, o laço do passarinheiro, são as armadilhas que os homens criam, que os demônios criam. Mas se você está compromissado com Deus, Deus está compromissado com você para dizer: eu vou te livrar de todos os laços do passarinheiro. Quem crê, dá glória a Deus. Ele fala de pestes perniciosas, doenças malignas, que cometem pessoas, e dentro de pouco tempo elas acabam. Sabe o que é essa peste perniciosa, irmão? É um tipo de doença que leva a pessoa à morte em questão de dias. Mas essa peste não alcança ele. Essa peste não vai te destruir, porque você está guardado debaixo do Todo-Poderoso, porque você está debaixo de uma proteção. Posso ouvir um glória a Deus da sua boca? O verso 4 diz que ele vai fazer da verdade uma proteção para você. Ele fala de escudo e pavês. Escudo era aquilo que o soldado usava aqui no braço. O pavês é um escudo grande que cobre toda a pessoa. Deus não quer cobrir apenas parte da sua vida. Deus quer que você esteja totalmente coberto pelo escudo da verdade. Amém, amados? Diga comigo: a verdade é a maior arma de vitória. Por isso que Jesus diz: eu sou a verdade. É por isso que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele não suporta a verdade. Mas Deus vai fazer a verdade em você como uma proteção. Amados, anda na palavra de Deus, anda no conselho do Senhor, pratique o conselho do Senhor. Quarta-feira vocês deveriam estar aqui. O pastor Gustavo deu uma palavra tremenda. A Paula nos ajudou a entender o que está acontecendo nesse mundo maligno das redes sociais. E ele disse algo aqui que me marcou, algo que eu já ouvi a vida inteira, quando ele estava falando que os judeus, ele ensina os seus filhos, ele inculca a palavra de Deus nos seus filhos, para que eles aprendam do jeito certo, da maneira de Deus, e sejam protegidos nesse mundo aí fora. Irmãos, a verdade é que guarda você, é a verdade que te protege de todo o mal dessa geração. É isso que o texto está dizendo. Posso ouvir um glória a Deus? Mas ele te livra também do terror noturno. Gente que não consegue dormir, crente que não consegue dormir, gente que tem medo de tudo. É impressionante o terror noturno. As trevas é um lugar de demônios, irmãos. As trevas é o lugar do diabo. Como o diabo opera bem no mundo das trevas. Como ele coloca medo nas pessoas. É por isso que Jesus diz que nós precisamos dessa luz. Nós precisamos da luz, porque quando a luz vem, você enxerga todas as coisas. Mas nas trevas existe medo. Mas o terror noturno não vai atingir a sua casa. Quem recebe, dá glória a Deus. O meu tempo acabou. Quem entendeu o que foi dito aqui essa noite, dá glória a Deus. Então diga bem forte comigo, do verso 3... Bem forte, cabeção. Do verso 3 ao verso 16. Tudo que está ali é resultado do verso 1 e do verso 2. Então vamos terminar lendo o 1 e o verso 2 do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Quantos vão passar a semana confessando a palavra de Deus, dão glória a Deus? Meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem eu confio.